Olá, minha gente, tudo bem? Então, esta prova foi feita por nós, né, na Isolada de Português, é, a semana passada, né? Fizemos em uma turma como um treino, né, das provas de concurso. E daí, o que é que eu posso falar dessa prova assim, antes de nós começarmos as correções? Porque nós vamos corrigir as 20 questões, certo? Algumas são muito rápidas, tá? Mas aqui nós temos interpretação, compreensão, vocabulário, né? Aspectos centrais, observação de conflito do texto. É uma prova muito boa, porém básica, uma prova realmente para iniciantes, né? Uma prova que contempla o gênero fábula, que é o gênero que eu estou estudando especificamente com essa turma, né, a qual fiz a prova. Então, vamos ler o texto e vamos analisar as questões explícitas, implícitas, né, vocabulário. Tem muita questão realmente relacionada a vocabulário. Você deveria saber, compreender o contexto, porque ninguém é obrigado a saber o significado de todas as palavras, né? Então, quando nós não sabemos, do que é que nós vamos nos valer? Das relações contextuais. O que é isso? O que tem antes, o que vem antes, o que vem depois. Como aquela palavra está inserida ali, né? Como ela se comporta? É um contexto sei lá, de sofrimento, de alegria, de agradecimento? Qual é a semântica? Qual é o sentido? Então, vamos aprender a identificar esses aspectos, certo? Vamos ler juntos o texto. O texto nos diz assim: Os animais e a peste. Texto 1. Em certo ano terrível de peste entre os animais, peste não é uma coisa boa, né? O leão, mais apreensivo, consultou um macaco de barbas brancas. Esta peste é um castigo do céu, respondeu o macaco, e o remédio é aplacarmos a cólera divina, sacrificando aos deuses um de nós. Qual? Perguntou o leão. O mais carregado de crimes. Olha, o que mais tinha crimes, né? O que mais já tinha feito coisas erradas, né? Então, observe aqui as semânticas. Você tem que ir observando essas questões realmente de contexto que nós acabamos de falar, né? Mas vamos ler aqui para não nos perdermos o fio da história, né? O leão fechou os olhos, concentrou-se e, depois de uma pausa, disse aos súditos reunidos em redor: Amigos, é fora de dúvida que quem deve sacrificar sou eu. Cometi grandes crimes, matei centenas de veados, devorei inúmeras ovelhas e até vários pastores. Ofereço-me, pois, para o sacrifício necessário ao bem comum. A raposa adiantou-se e disse: Acho conveniente ouvir a confissão de outras feras, porque, para mim, nada do que Vossa Majestade alegou constitui crime. Sabemos que Vossa Majestade aqui é uma, né, referência ao leão, não é isso? O rei da selva. São coisas que até honram o nosso virtuosíssimo Rei Leão. Grandes aplausos abafaram as últimas palavras da bajuladora, e o leão foi posto de lado como impróprio para o sacrifício. Gente, ó, uma das questões que nós vamos observar adiante é a semântica de algumas palavras, o sentido, vocabulário, basicamente, né? Aqui, a palavra bajuladora, nós vimos dentro desse contexto. Veja bem, é, a raposa referenciou, chamou o leão de Vossa Majestade. Claro, porque o leão na fábula, né, ele tem a representatividade, a alegoria de força, né? Ele é o rei da floresta. E aqui ela disse que ele, de forma alguma, né, ele deveria ser o sacrifício, deveria ser sacrificado. Chamou ele até de coisa, ele disse, ela disse, são coisas que até honram o nosso virtuosíssimo rei, virtude, né? Virtuosíssimo é de quem tem virtudes, boas qualidades. E aí todo mundo concordou. Como é que você sabe disso? Ó, grandes aplausos abafaram as últimas palavras da bajuladora. Então você vê aqui que ela estava bajulando o rei. Bajulando seria o quê? Adulando, né? Adulando, bajulando. Ah, professora, eu não sei disso, mas você vai começar a desenvolver vocabulário a partir de leituras, de conhecimentos de contexto. É assim que a gente aprende, né? Você não vai decorar, pegar um dicionário e decorar todas as palavras. Isso não tem utilidade, até porque algumas palavras, elas mudam
de significado em determinados contextos. Ela vai assumir outros sinônimos, né? Outros significados, melhor dizendo. Então, você tem que observar o contexto, certo? E o leão foi posto de lado como impróprio para o sacrifício, ou seja, eles não impróprio, algo que não é próprio, não era apropriado, ele foi retirado do sacrifício, ele não era mais cogitado, não podiam mais nem optar, né, nem pensar em sacrificá-lo. Apresentou-se em seguida o tigre e repete-se a cena. Acusa-se de 1000 crimes, mas a raposa mostra que também era um anjo que ele era um anjo de inocência. E o mesmo, o tigre, porque isso é uma retomada, né? O mesmo, esse pronome aqui retoma o tigre, e, aconteceu com todas as outras feras. Não, isso aqui não é do tigre, não, viu? É a situação, me perdoe. O mesmo é a questão do fato da raposa, aqui, ó. Foi ótimo, porque a gente volta e observa, ó. Acusa-se de 1000 crimes. Quem acusa-se? O tigre. Ele faz como o leão, ele reconhece que ele né, já pegou muitas presas inocentes, já atacou muitos animais, até gente. Mas a raposa mostra que também ele, que é o tigre, era um anjo de inocência. Olha aqui a comparação, né? Um anjo de inocência, não havia crime nele. E o mesmo aconteceu com todas as outras feras. Eles se acusando, né? E sendo absolvidas do crime, sendo absolvidas as feras dos crimes, né? Nisto chega a vez do burro. Você sabe que o burro ele não é um animal que vai ali representar a força da caça, né? De prover alimento até para os demais. Ele não dá medo, por assim dizer, né? Acredita, adianta-se o pobre animal e diz: a inocência só me acusa de haver comido uma folha de couve da horta do senhor vigário. Os animais entreolharam-se, olharam uns para os outros, né, entre si. Era muito sério aquilo. A raposa toma a palavra, ou seja, ela começa a falar. Eis, amigos, o grande criminoso. Tá horrível, tão horrível, o que ele nos conta, que é inútil prosseguirmos na investigação. A vítima a sacrificar-se aos deuses não pode ser outra, porque não pode haver crime maior do que furtar a sacratíssima couve do senhor vigário. A sagrada, né? Porque vigário você sabe que está para as questões religiosas, né? Um líder religioso da igreja. Toda a bicharada concordou e o triste burro foi unanimemente eleito para o sacrifício. Você sabe que aqui anteriormente ele disse, ó, no início, olha as relações contextuais, ó. Toda a bicharada concordou. Foi unanimemente eleito. Foi eleito por todos, de forma unânime. Tá vendo? Única. Todos votaram em uma única pessoa, votaram da mesma maneira. Ele foi eleito para o sacrifício, né? Porque como eles quiseram livrar as feras do crime, por causa daquela peste que estava assolando, né, a floresta, então acusaram o pobre burro de comer a couve, uma folha de couve da horta do vigário, que não era nada de crime, né, especialmente em relação às feras, as grandes feras que haviam matado, né, animais e até pessoas, como o Leão disse, que até pastores já havia também devorado, né, atacado. Moral da história. Aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa. Aos poderosos quem? As grandes feras. O leão, o tigre. Aos miseráveis, o burro, nada se perdoa. Nem comer a folha de uma couve, certo? Essa história ainda se escrevia com E, na história real, na história de registros, que houve mais uma história fictícia, se escrevia com E e não com H, o I, como nós temos hoje, né? Mas agora é padrão, tá? Toda história fictícia ou real é com HI, tá certo? Vamos lá, vamos para a primeira questão. Isso aí nós já comentamos, né? No trecho, o triste burro foi unanimemente eleito. De acordo com o significado da palavra destacada, podemos afirmar que o burro foi eleito por todos para o sacrifício. Isso aí nós já consideramos nas relações de contexto quando nós estávamos lendo. Uma boa leitura é muito importante, né? Nós temos que fazer uma leitura cabal, observando pontuação, certo? Observando as relações contextuais, procurando compreendê-las, né? Essas relações.
certo? Imaginando, visualizando a situação ali, né, lida, certo? Então, letra E é a nossa resposta correta. Vamos para a 2. Olha, eu vou direto às questões, mediante o fato de nós termos parado já no texto, em alguns trechos, termos considerado contexto, certo? Então, algumas questões eu vou comentar mais, outras eu irei comentar menos, para a gente poder ganhar, então, um tempo em algumas outras. Aqui, veja a questão 2. A partir da leitura do texto, podemos definir fábula como? Minha gente, isso aqui é questão de gênero, não é? Mas ele pediu para você considerar o texto. Narrativa mais ou menos longa, que contém uma historinha, olha, não é apenas uma historinha. Uma história com animal, qualquer história que tenha animal, é fábula? Não, não, tá? Ela precisa ter moral, ela precisa ter um ensinamento. Se não houver um ensinamento, a gente não vai dizer, então, que é fábula, tá certo? É do gênero, é critério do gênero. Então, observe, é uma narrativa curta que contém, então, uma lição de moral, tá? Resposta, então, letra B. Narrativa curta com lição de moral, tá certo? Olha só, a letra A diz que narrativa com historinha, não é apenas uma historinha. Uma moral na dramatização curta com moral no fim. Dramatização, a gente tem só a questão de uma fala ou de outra, mas a gente, aí uma moral no fim, tudo bem, nós temos a moral, tá certo para o gênero, de acordo com o gênero. Mas não é só uma relação de falas, né? Você tem que ter os aspectos da narrativa. Quais são os aspectos da narrativa? O quando, o onde, o quem, certo? Narrador, fala de personagem, se eu for o discurso direto, né? A letra D diz dramatização longa, que contém uma lição. Lição e moral é a mesma coisa, mas não é longa. Você viu que é um texto curto. Ele mostra as personagens envolvidas, o conflito no qual será desenvolvida aquela história, né? O que vai dar motivo, vamos dizer, para que a gente tenha um foco ali a ser solucionado, né? Texto descritivo com final feliz. Não, isso aqui, final feliz é dos pontos maravilhosos, né? E descritivo, ele só descreve, ele só tem característica de personagem ou de lugar, tá? Mas aqui não, aqui a gente sabe que tem começo, meio e fim, e uma lição de moral. Texto relativamente curto. Não só curto de tamanho, tá certo? Mas curto também no foco, na questão do enredo em si. Veja que eles se juntaram para discutir uma situação ali, da peste, né? E aí alguns animais se pronunciaram, se acusaram, o burro finalmente foi eleito por eles como sendo o vilão, né, o criminoso, né, porque havia comido aquela folha de couve, mas você vê que é relativamente curto. Não se esqueça que toda fábula tem que ter moral, certo? Moral, ensinamento. 3. Assinale abaixo a ideia principal do texto. Gente, ideia não há mais acento na palavra ideia, tá bom? Esta prova ela é de 2009, com admissão em 2010. Nessa época, ainda se admitia os acentos em ideia, estreia, epopeia, certo? Heróico. Então, as palavras, ainda, essas palavras ainda tinham esse acento, mas hoje não, elas não têm mais. Tá? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre regras de acentuação. Vamos focar na ideia principal? Olha, aqui nós chegamos à conclusão que os fatos eles podem ser manipulados para ajudar um e prejudicar outros, não é isso? Desculpem, não estou marcando direitinho aqui, mas enfim. A letra C é a nossa resposta, certo? Por quê? Porque você viu aqui, mais uma vez, vamos pensar no texto. Os fatos foram manipulados. O que é isso? Manipulados. Eles foram conduzidos, né, para que as feras, os grandes, fossem salvos, eles não fossem dedicados, então, ali ao sacrifício. Observe, aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa. Os poderosos, o leão, o tigre, eles tentam até se acusar, mas a raposa e os outros animais livram-nos da culpa. Por quê? Porque eles eram fortes, poderosos, né, caçadores. Mas o pobre burro, que havia comido só uma folha, né, verde, a folha de uma couve, não se perdoou.
Senão ele comeu a couve do senhor vigário, né? Então ele tem que ser punido. Veja que, né, que contradição, que resultado realmente não esperado, né? Mas essa história foi desenvolvida para que a gente entendesse isso, né? Essa moral. Que muitas vezes, algumas vezes, os fatos, exatamente nessa questão, eles foram manipulados. O que é manipulados? Foram modificados, foram alterados. Foi perdoado grandes crimes, foram perdoados, e aquela questãozinha dele ter comido uma folha que não era dele, mas era uma folha, não era nenhum animal, né? Não era nenhuma pessoa, mas ele foi julgado, condenado e foi ali dedicado para o sacrifício, para aplacar a fúria dos deuses, né? A peste acabar, certo? Então, letra C, tá bem? A ideia principal do texto é essa, é a moral que permeia o texto, que conduz ao texto, certo? Vamos lá, então, para a, a questão 4. A raposa é caracterizada por ser. Minha gente, olha bem. Nessa questão, os alunos podem pensar assim: ah, mas eu não sei o que é doaneira, eu não sei o que é adutora, como é que eu vou saber? Olha, se espera muito que em uma prova o aluno ele tenha conhecimento de mundo e de alguns vocabulários, né? De algumas palavras do nosso vocabulário, algumas que são as mais usuais, né? Claro que nós vamos tirar de letra, mas algumas já se tornaram um pouco, já são arcaicas, né? São obsoletas, ou seja, são antigas. E aí, o que é que nós vamos fazer? Observar pelo contexto, tá certo? Adulador. Quem adula é bajulador. Então, a aduladora é justamente a raposa. Isso nós vimos quando nós estávamos lendo, não foi? Que o texto diz que ela é bajuladora, que também é uma palavra. Ó, aqui, ó, destaquei até no texto, ó. Tá vendo? Grandes aplausos abafaram as últimas palavras da bajuladora. Quem é a bajuladora? A raposa. Isso aí você também tem que já ir fazendo essas inferências, né? Pelo contexto você sabe, porque aqui, ó, antes da fala dela tem aqui, ó, a raposa adiantou-se e disse. Aí em seguida ela acabou de falar, então, grandes aplausos abafaram as últimas palavras da bajuladora. E o leão foi posto de lado como impróprio para o sacrifício. Então, observe que aqui, né, existe esse conhecimento de mundo do aluno, que é conhecimento de mundo, de vivências, de quanto ele já leu, de quanto ele já entendeu de contexto, porque com certeza se essa palavra está em outro texto, você já vai ter um repertório linguístico para poder entender. Aí eu orientei os alunos e oriento aos que estão assistindo agora também a anotar, né, o que pesquise e veja o que é aduaneira, adutora, adulteradora, certo? Adeleira, veja que é tão, não é do nosso uso, que às vezes a gente tem até dificuldade, entraves para ler, né? Natural. Aduladora já não é tão fora do contexto. Você deseja ouviu. Ah, você está adulando fulano. Eu não posso, eu tenho que te adular para fazer alguma coisa. Não sei se vocês já viram, mas não é tão distante assim do nosso contexto, não. Em relação à adulteradora, que falsifica, também não é tão distante do nosso contexto, não. Certo? Mas a raposa é caracterizada no texto justamente, ela adultera também os resultados, né? Mas ela adultera principalmente por quê? Porque ela bajula, certo? Então ela é aduladora. Quarta questão, letra D. Vamos para a próxima questão. Ah, não se esqueçam de pesquisar, anotar os sinônimos, é muito importante, é interessante, tá? O conflito da história se estabeleceu quando? Olha, o que é conflito? O conflito da história é de onde surge a questão que vai ser trabalhada na história, né? Principal, certo? Então, veja bem, o conflito da história se estabeleceu quando? Se estabeleceu quando o macaco deu a opinião dele sobre a peste. Antes dele falar isso, olha, vamos voltar ao texto que nós queremos acertar. Vocês viram quantas vezes nós voltamos ao texto? O aluno que lê o texto uma vez e não volta ao texto está totalmente errado. Ele não vai. As chances dele serão muito poucas dele acertar, certo? Por quê? Porque ele leu um texto uma vez só. A gente tem que voltar ao texto, né? E conferir. Veja, vamos ler o início. Em certo ano terrível de peste entre os animais, o leão, mais apreensivo, que ele é o rei da selva, né?
Consultou um macaco de barbas brancas. Por quê? Barbas brancas, já velho, já experiente, né? Macaco de barbas brancas. Veja que essas alegorias, essas escolhas de palavras, elas vão nos direcionar a visualizar a cena ali, as relações de contexto. Por que não era um macaco só? Colocaram um macaco de barbas brancas, entende? Mas essas questões nós temos que já ler com atenção, é imprescindível. Veja o que o macaco disse: esta peste é um castigo do céu. O remédio é aplacarmos a cólera divina, sacrificando aos deuses um de nós. Então, veja que a partir daí foi que surgiu toda a reunião dos animais para saber quem seria sacrificado. Então, o conflito surge a partir dessa perspectiva, né, desse comentário, desse entendimento do macaco, certo? E a gente entende, aproveitando essa palavra dele, essas palavras dele, vamos ver aqui, ó. O remédio você sabe que é para curar uma doença. Então, a solução aí do problema, aplacar a cólera divina. Mas, Diana, eu não sei, professora, né? Seja lá como quiser chamar. Eu não sei o que é a cólera. O que é cólera? Que mais à tarde vai perguntar aqui dentro desse contexto. Cólera divina. Olha, aqui diz que a peste não é nada bom, é castigo. Castigo também não é uma coisa boa. Quando é que as crianças ficam de castigo? Quando fazem uma coisa errada. Castigo está para um julgamento, né? E com punição. Então, castigo do céu, divino. Você associa o quê? Aí ele diz ainda mais dos deuses. Vamos aplacar a cólera divina, acabar, parar a cólera, a fúria, a ira, a raiva, certo? A cólera. Pronto, a cólera divina. Vamos lá. Então, aqui nós temos na nossa questão, já, questão 6, ou melhor, vamos lá, questão 5, é que eu estava comentando. O conflito se estabeleceu, então, quando o macaco de barbas brancas deu sua opinião. Letra B, certo? Não é quando ele se apresentou para o sacrifício. O conflito, o problema aí, a situação surgiu quando eles souberam que deveria ser sacrificado. O macaco disse, ó, só vai, essa fúria de Deus só vai parar, né, dos deuses, né? Ele não falou Deus Todo-Poderoso, ele falou aqui dos deuses. Só vai aplacar, só vai ter fim quando um for sacrificado. Então aí começou a grande questão para ver quem seria, certo? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, então, questão 6. No trecho por quê, para mim, nada do que. A palavra em destaque está escrita com que finalidade? Minha gente, ele quer saber por que está sendo usada essa palavra, o porquê junto, né, sem acento, na linha 12. Olha, vamos voltar à linha 12, porque nós não queremos errar, né? Então, vamos voltar lá à linha 12. Ó, linha 12 diz assim: acho conveniente ouvir a confissão das feras, das outras feras, porque, para mim, nada do que Vossa Majestade alegou constitui um crime. Então, ela está justificando por que tem que ouvir a confissão das outras, né? É uma justificativa aí. Ou a gente pode dizer também que aqui é, como a letra C diz, ó, para dar uma explicação sobre um fato mencionado antes, que a raposa mencionou, certo? Então, para dar uma explicação sobre um fato que a raposa mencionou, a raposa disse que as outras feras deveriam ser ouvidas, né? Foi isso que nós acabamos de ler. Então, não é uma pergunta, porque o porquê de pergunta é separado, né, no início das orações. A opinião das outras feras não é do que a raposa mencionou anteriormente, não é das outras feras. Evidenciar intenções maliciosas do macaco. Não era o macaco que falava no início, aí nesse contexto aqui, né, da linha 12. Adicionar mais informações sobre a raposa. Não, ela disse que queria que os animais ouvissem. Ela está justificando aí, não é para adicionar informações sobre a raposa, né? Ela disse que ela não se justifica, não achou nada demais, certo? Mas não está dando informações sobre ela, né? Aqui, ó, na questão, se a gente nós voltarmos aqui à linha 12, para entender as relações do contexto em si, ela diz assim, ó, a raposa disse,
Acho conveniente ouvir a confissão das outras feras, porque para mim nada do que Vossa Majestade alegou constitui-se crime, constitui crime. São coisas que até honram o nosso virtuosíssimo rei. Nós vimos que virtudes são qualidades, né? Então, ele estava falando das questões alegadas, né? Pelo leão, certo? Então, resposta correta, letra C. A questão 7 é vocabulário. Nós temos como resposta, então, a letra A, porque ele quer palavras nas quais se empregam SC. Completa a lacuna, completas, né? Então, aqui toda alternativa você tem duas palavras, ó, tá? As únicas que são escritas com apenas, né, as duas, porque ele quer a opção em que todas as palavras. Ah, mas Tiana, aqui disciplina, tá vendo acréscimo, né? Oscilar, discípulo, não são com SC, mas ele quer todas as palavras da sequência. Então, as únicas que, né, a única opção, melhor dizendo, em que as palavras se escrevem ambas com SC é a letra A, piscina e fascículo. Excesso SC, né? A gente tem exceção SC, excepcional SC, tá vendo? Ilustríssimo SS, tá? Então, preste atenção, o vocabulário é muito importante. Mas como é que eu faço? Porque eu não decorei isso ainda. Ó, não é decorar. Ou se você for se preocupar só em decorar, a gente acaba decorando, né? Mas a gente, lembrando que decorar é guardar decor, é guardar no coração, tá? Figurado, obviamente. É você mentalizar aquilo ali. Não é decorar como o povo pensa, decorar e acabou, fez uma prova e esqueceu, né? Não é esse o decorar. Quando você mais escreve, como nós fazemos na Isolada toda semana, redação, você vai mentalizando a escrita dessas palavras, especialmente quando você faz a reescrita, tá? Vamos para a questão 8, que é de vocabulário também, entendimento de contexto. Podemos trocar a expressão cólera divina sem prejuízo ao texto por o quê? Nós já falamos, comentamos, fúria de Deus, tá? Cólera divina, porque nós observamos o contexto. E veja que provinha boa. Ela deu a você as linhas. Você não tem nem trabalho de procurar linha, porque tem prova que não diz linha, não. E você tem que procurar, você tem que voltar, tá certo? Ah, mas é muito cansativo. Mas é assim mesmo. É para ser assim mesmo. Com treino, isso aí para você não vai ser nada. O princípio é, mas à medida que você for voltando, retomando, não há como fazer uma interpretação de texto, né? Ou responder uma compreensão básica coerentemente sem voltar ao texto. Você quer acertar. Então, você não vai se dar o luxo de errar por preguiça de voltar ao texto, simplesmente, não é verdade? Veja, essa peste é um castigo do céu, castigo, coisa ruim. O remédio, solução do castigo, solução do problema, solução ali do que está, né, gerando incômodo. Aplacar a cólera divina, a fúria, porque a gente sabe que cólera aí não é uma coisa boa, né? Quer aplacar, quer parar essa cólera, essa fúria, sacrificando até um dos animais, que é a conclusão a que o macaco chega, né? Então, vamos marcar como resposta aqui a letra A, fúria divina. Não é o sofrimento, pelo contexto, você veria que não é o sofrimento de Deus, né? Nem a angústia, né? Nem a piedade. Piedade é quando a pessoa tem misericórdia. Ali eles estavam sendo, na perspectiva, né? No entendimento do macaco, castigados. Arrependimento de Deus, não, eles estavam sendo castigados. Então, aplacar a cólera é a fúria, eles estavam castigados. Na perspectiva deles, Deus, né, os deuses, como tem no contexto, estava com raiva, né? Aqueles colocaram Deus com D maiúsculo. No contexto, o macaco falou deuses, né? Que são, não se refere ao Deus Todo-Poderoso, são deuses, D minúsculo, certo? Qualquer Deus, que não o Todo-Poderoso, né? Mas aqui a questão colocou como o Deus com D maiúsculo, Deus Todo-Poderoso, certo? Vamos lá, questão 9. Assinale a opção que apareça um numeral. Minha gente, é uma questão muito básica, porque não há nenhuma outra alternativa, né, que tenha. Olha, o que é numeral? Número. É um número. A classe gramatical que está para número, letra A, acusa-se de 1000 crimes, quantidade, numeral, quantidade.
Claro que nós temos numeral cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, não é isso? Mas aqui ele nem pediu para você especificar, ó. Ele queria só que tivesse um numeral. Está por extenso aí, né? A gente diz por extenso, ele está escrito 1000, não está em número, cardinal, tá? Na letra B diz grandes crimes, é o tamanho. O mais carregado de crimes, o que tinha mais crimes. O leão costou macaco de barbas brancas, não tem uma alusão nem à quantidade, né? Quem deve sacrificar sou eu, também não tem quantidade. O aluno poderia confundir entre grandes e mais, que indica intensidade, mas ele pediu numeral. Numeral só a letra A tem, 1000, tá? 10. Essa 10 está muito fácil. E essa questão, ela cai em todas as provas, essa intenção de questão, de você entender esses nexos aqui, ó. Esses sentidos, nexos é o depois, tá? O sentido de lugar, de meio, de modo, de dúvida, de tempo. Nós vamos trabalhar isso o ano todo. Já trabalhamos em algumas questões, vamos trabalhar o ano todo, porque essa é uma questão presente mesmo nas provas, tá? O leão fechou os olhos, concentrou-se e depois de uma pausa, e quando? Depois. Você pergunta quando. Quando você pergunta quando você usa o quando, você tem o quê? Qual sentido você tem? Tempo, a semântica é de tempo. Letra E, certo? Se eu pergunto onde é lugar, se eu pergunto de que maneira é o meio, de que modo é o modo, de que forma é o modo, né? Um provavelmente, um talvez, tá? É uma dúvida, mas eu tenho aqui depois, é tempo. Eu poderia ter em 1950, tempo. Na última semana, tempo. Por quê? Eu pergunto quando? Na última semana. Então, você tem que entender também, perguntar, né, ao nexo aqui, qual o sentido dele. É de lugar, é de meio, é de tempo, né? Vamos para a próxima. O burro juiz. Outra fábula. E veja que legal, ele tem vocabulário, matraca, instrumento de percussão, faz muito barulho, trinos, trinados, música, êxtase, encanto, bicanca, narigão, bicarra, bico grande, justa, luta, combate, toga, vestuário de um juiz. Ele ajudou muito lidando aqui esse vocabulário, certo? Questão 11. Olha, vou ler a fábula, tá bom? Vamos ler. Geralmente, quando eu corrijo assim, eu vou direto às questões. Mas, como eu estou corrigindo, né, para uma turma especificamente é, de, de cursinho, então eu vou ler o texto. Nas próximas, pode ser que eu nem leia, só leia alguns trechos, tá bom? Mas vamos ler aqui, porque os alunos, obviamente, já leram, né, e releram quando fizeram a prova. Mas eu estou lendo agora para mostrar, assim, basicamente, que toda a questão, todo o texto tem que ser lido e relido quando você vai responder as questões. O burro juiz disputava a gralha com o sabiá, afirmando que sua voz valia dele. Ó, todo mundo sabe que o sabiá é conhecido pelo canto lindo. Ah, eu não sabia. Agora você sabe. Isso é conhecimento de mundo. Pesquise e veja que ele é conhecido pelo canto lindo que ele tem. Como as outras aves rissem daquela pretensão. O que é pretensão? Ele queria a gralha é conhecida por ser muito barulhenta, tem um barulho chato, né? Quem nunca foi ainda ao Parque das Aves, meu Deus, lá tem um trecho que é, o Parque das Aves, já está dizendo, né? Tudo cheio de aves, de pássaros. Mas, enfim, a gralha, tem um trecho lá que eu fui gravar uma vez, um vídeo para a família, estava viajando, fui gravar, quase não saiu nada com a gralha, gritando, gritando. Depois você coloca também para ouvir, tá? Para conhecer, porque ela é muito presente nas fábulas, tá certo? Vamos lá. Então, ela tinha pretensão de querer cantar igual o Sabiá. Veja o contexto. O Sabiá é conhecido pelo canto lindo e a gralha pelo barulho ensurdecedor. Incomoda o barulho dela, sabe? Vamos lá. Como as outras aves rissem daquela pretensão, ou seja, dela pretender ser igual ao sabiá, quando ela estava muito aquém, porque ela fazia muito barulho, não tinha um canto suave, doce, melodioso, né? A bonita matraca de penas, furiosa, diz: Ah, isso é quem, hein? A bonita matraca de penas. Obviamente é a gralha. Matraca de penas, furiosa. Ela disputava com o sabiá, afirmando que a sua voz valia a dele, o sabiá. Então, ela que estava com raiva, porque os outros estavam rindo. Quem é ela?
a gralha, matraca, faz muito barulho, como nós vimos agora, né? Agora há pouco no vocabulário, tá? Furiosa, a matraca disse: nada de brincadeiras. Isto é uma questão muito séria, que deve ser decidida por um juiz. Canto o sabiá, canto eu, e a sentença do julgador decidirá quem é o melhor artista. Topam? Topamos, piaram as aves. Mas quem servirá de juiz? Estavam a debater este ponto quando surrou um burro. Nem te encomenda, exclamou a gralha. Está lá um juiz de primeiríssima para julgamento de música, pois nenhum, nenhum animal, perdão, pois nenhum animal possui maiores orelhas. Convidemo-lo. Aceitou o burro juizado e veio postar-se no centro da roda. Perceberam? Ela escolhe o burro porque o burro tinha orelhas muito grandes. Mas veja, vamos lá ver o resultado. Vamos lá, comecem, ordenou ele, o burro, né? O sabiá deu um pulinho, abriu o bico e cantou. Cantou como só cantam os sabiás, garganteando os trinos mais melodiosos e límpidos, suave, né? Límpido, limpo de qualquer, né, coisa que incomode, sabe? Puro, agradável. Uma pura maravilha, olha o contexto, que deixou mergulhado em êxtase o auditório em peso. Quem estava ouvindo, né? Agora eu, disse a gralha, dando um passo à frente. E abrindo a bicanca, matraqueou. Olha o que é matraca, instrumento de percussão, faz muito barulho. Matraqueou uma grita de romper os ouvidos aos próprios surdos. Você imagina o barulho, né? Terminada a justa, o que é justa? Ah, eu não sei, veja que questão boa, ela deu vocabulário para você, o combate. Terminou o combate para ver quem cantava melhor, né? O meritíssimo juiz, o burro, deu a sentença. Dou ganho de causa à excelentíssima senhora Dona Gralha, porque canta muito mais forte que mestre Sabiá. Moral, quem burro nasce, togado ou não, burro morre. O que é toga? Vestuário de um juiz. Ele foi instituído como juiz, mas ele não julgou bem. Concorda? Por quê? Ah, ele chegou à conclusão de que a gralha era vencedora porque cantava muito mais forte que o sabiá, né? Então ele julgou errado, tá vendo? Quem burro nasce, togado ou não, burro morre. E esse burro foi utilizado aqui realmente no sentido pejorativo, né? Que é aquele sentido que as pessoas não são muito inteligentes, né? Ou se alguém não julga alguém inteligente, diz, ah, fulano é burro, né? No animal, o burro, ele não é um animal tolo, né? Assim, dentro das fábulas. Mas nesse contexto foi utilizado o nome, esse jogo aí com o nome de burro, porque o animal era um burro e burro no sentido de ser desprovido de inteligência, né? Certo? Então, togado ou não, o burro morre, ou seja, com roupa de juiz ou não, eleito juiz ou não, ele vai cometer burrices. É isso que essa moral quer dizer, tá? Quem burro nasce pelo julgamento errado. Por quê? Porque a questão aí era comparar a melodia doce, né, agradável, suave, com a matraca da gralha, certo? Então ele julgou mal, ele não soube julgar. A questão 11 diz assim: na linha 2 do texto 2, a expressão abulhenta matraca de penas pode ser substituída sem alteração de sentido, ou seja, não pode mudar o sentido. Por quê? Minha gente, olha, matraca de penas. Primeiro, você sabe que isso é uma ave, né? Penas. Então, não era animal, você tem que dizer que é tem pena. Então, ou ave ou pássaro, já tira a letra B, né? Mas ele disse que é matraca. Matraca faz muito barulho. Então, a gente tira fofoqueiro também, né? Não era briguenta, tá vendo? Ou matuto, ou só porque fala. É porque ela tinha o quê? Então, o que é que a gente chega à conclusão? A barulhenta. Olha, instrumento de percussão, a gente viu que foi utilizado aqui, ó, né? Instrumento, aqui, ó, de percussão, faz muito barulho. É uma matraca, tá? E pelo contexto você, mas é porque só pelo vocabulário eu não entendi. Não, você tem que observar mesmo pelo contexto, certo? Pelo contexto ele diz aqui, ó,
As aves, as outras aves riram dela. Por quê? Porque o sabiá, ele cantava doce, melodioso, mas quando ela começou a cantar, diz que foi uma grita de romper os ouvidos aos próprios surdos. Tá vendo? Então não foi suave, agradável. Não era uma questão de quem piasse mais alto, quem cantasse mais alto, por assim dizer, né? Então a bulhenta é barulhenta, né? Matraca de falante aves. Bulhenta, matraca de penas. A barulhenta e falante ave. Letra E, tá bom? Vamos para a questão 12. Alguém pode dizer assim: mas eu não sabia o que é bisbilhoteiro, nem briguenta, nem burlesco. Então, além né, você agora passou a prova, deve analisar, mas dentro do contexto, por eliminação, nós teríamos a letra E, né? A gente sabe que é que sai do barulhinho. Bisbilhoteiro é quem bisbilhota, né? Quem é fofoqueiro, fala da vida dos outros, procura saber e fala. Briguenta, briga, né? Burlesco, matuto, relacionado a... Aqui é vamos dizer assim, né? Que tem hábitos, costumes mais antigos, né? Às vezes a gente diz assim, não tá tão moderno, né? O que já passado, burlesco, ah, dentro de um contexto ali mais regional, né? Então, vamos lá, vamos para o antigo, né, de costumes, tradições interioranas, vamos dizer assim, né? Mas vejam pelo contexto que é importante. Questão 12. A moral dessa história indica resumidamente que, veja, aqui eu já conversei sobre a moral, por isso que eu vou direto à questão, tá? A ignorância sobre um determinado assunto produz julgamentos equivocados. Então, ele não conhecia, não era da alçada dele, não era do entendimento dele. A Gralha achou que ele podia julgar porque ele tinha orelhas grandes. E só porque ele tem orelhas grandes ele podia determinar quem cantava melhor, né? Não, porque não era do entendimento dele, né? Deveria ser eleito, então, um pássaro, né? Isso já que iriam analisar ali quem tinha o canto mais belo. E não um burro, porque não é do entendimento dele. O que são julgamentos equivocados? Errados, errôneos, certo? Então, resumidamente, significa isso, a moral. Vamos ler novamente a moral? Aqui, ó. Quem burro nasce é um burro. Togado ou não? Togado é quem usa toga. O que é toga? Já falamos. E tem aqui, vestuário de um juiz. Togado ou não, o burro morre. Não é porque ele estava com roupa de juiz que ele julgou bem. É isso que se quer dizer. A ignorância sobre um determinado assunto não sabe, não tem conhecimento. Produz julgamentos equivocados. Eu não posso julgar, se eu sou ignorante em determinado assunto, eu não posso opinar, porque eu não sei como é que eu vou opinar. Eu posso até falar, mas meu julgamento não vai estar certo, não vai estar coerente, porque eu não conheço. Concordam? Vamos para a 13. 13ª. Em abrindo a bicana, matraqueou uma grita de romper os ouvidos aos próprios surdos. Entende-se, ao ler esta frase, no texto, que agralha. Resposta correta, letra B. Cantou tão forte e estridente que foi como se estourasse os tímpanos da plateia. Os ouvidos, né? Tímpano é uma partezinha específica do ouvido, né? Então, plateia não tem mais acento, né? Mas essa prova é de 2009, como eu falei, né? As provas, os livros, né? A partir de 2009, na verdade, o novo acordo ortográfico surgiu, mas as pessoas puderam, as bancas, os livros, editores, etc., tiveram até 2012 para se ajustar a essa mudança ortográfica, tá? Por isso que plateia ainda está com acento aqui, porque essa prova é de 2009, com admissão em 2010, tá bom? Então, foi isso aí, né? Ela matraqueou, veja aqui, ó. Matraqueou vem de quê? De matraca. A bicanca, já estava dizendo, o bico grande, né? Fez um barulho horrível, enorme. Matraqueou uma gritaria tão grande, de romper, estourar os ouvidos dos surdos, certo? Por assim dizer. Então, até de quem não ouvia, imagine da plateia, dos que estavam ali acompanhando o julgamento. Então, letra B, certo? Foi forte e estridente. Letra B. Vamos lá para a 14. Sobre a estruturação do texto, podemos afirmar o quê? Olha, mais uma questão diretamente falando do gênero fábula, tá certo?
E aqui associando o gênero à estrutura desse texto, não é? O burro juiz. A nossa resposta é a letra D, que diz o quê? A moral da história é obrigatória, e é mesmo. Não é porque é com animais que é uma fábula, não. Tem que ter. E outra coisa, não é para ter uma moral aleatória, tem que estar de acordo com o que está no texto. Às vezes a moral explícita vem no final moral, como nós vimos nesses dois textos da prova, né? E às vezes a moral é implícita. Como assim? Está na entrelinha, você entende ali, tá? Se não houvesse essa moral aqui, nem no primeiro nem no segundo texto, você entenderia também. Dá para você entender que no primeiro a raposa quer burlar os resultados para salvar as feras e é, salvar as feras e condena aquele coitado ali, o burro. E no segundo momento, o burro, mesmo usando a roupa de juiz, ele não faz o julgamento apropriado. Então, togado ou não, ele continua burro, por assim dizer, né? Tolo, certo? Na representatividade dele nesse contexto. Então, a moral é obrigatória na estruturação desse tipo de texto. Por quê? Porque é uma fábula, tá? Aí a letra A, essa questão é muito relevante, vamos considerar as outras alternativas. A letra A, a fábula é mal introduzida por não terem criado os elementos, não serem citados, perdão, elementos essenciais, como as personagens, por exemplo. Não, nós vimos que tem aí claramente personagens, né? As aves, por exemplo, nesse final do texto, o burro são personagens da fábula. A história se passa em torno do burro e seu raciocínio. Não, aqui é a estrutura. Então, a história se passa em torno do burro, não das aves. E termina com o julgamento mal feito do burro, né? Mas ele está falando de estrutura. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de começo, meio, fim, personagens, tá? Os elementos que compõem uma fábula, tá certo? O Sabiá e a Gralha são personagens secundários? Não, são principais, porque a partir deles é que vem o julgamento. Então, eles não são de pouca importância, eles são de muita importância. Letra E, praticamente não existe conflito. Claro que existe, né? Não é um julgamento que existe ali para saber quem canta melhor. Então, resposta correta, letra D, tá? E nós estudamos muito isso em aula, bastante, ninguém poderia errar. 15. A palavra primeiríssima está acentuada de acordo com a seguinte regra. Minha gente, isso aqui são as regras de sílaba tônica, né? Quando nós temos as regras das oxítonas, das paroxítonas, e toda proparoxítona é acentuada, tá? Vale ressaltar que essa questão aqui ela era para estar assim, ó. Toda proparoxítona, toda palavra proparoxítona é acentuada. E não só isso, palavra proparoxítona, tá? Deveria ter a regra, como nós temos aqui a regra da B. Palavra oxítona terminada em A, ela não é oxítona porque a sílaba dela não é a última. Se fosse a última, seria oxítona. A penúltima, paroxítona. A antepenúltima, proparoxítona. Diz a regra que toda proparoxítona, ou seja, toda palavra que tem a antepenúltima sílaba mais forte, ela deve ser acentuada, como gramática, matemática, certo? Primeiríssima e tantas outras, né? Então, ela não é oxítona, ela não é paroxítona. Palavra com ditongo crescente. Olha, se a palavra com ditongo crescente, ele é acentuado, nós não vamos adentrar aqui em questões, né? Nessas regras, no momento que nossa atenção é terminar a prova, observar esse aspecto particular. Mas depois eu vou colocar umas observações aqui de regras que nós vamos estudar na isolada, né? E eu vou colocar como suporte também aqui no canal de estudo, tá bom? Ditongo crescente é acentuado. Palavra com hiato só é acentuado se for hiato tônico, mas nesse caso, né? E aqui na questão do ditongo, a gente observa que a acentuação não é no ditongo. O ditongo é o encontro de duas vogais mais específicas, uma vogal e uma semivogal, em uma mesma sílaba. E aqui o que está sendo acentuada é a letra I. Ela não está próxima de outra vogal, né? Então, não tem de tom. Nós vamos aprofundar esse conhecimento ainda este ano, nas turmas, e observar muitas questões com esse assunto, que isso aqui é básico, né? Isso aqui é básico. Aí você diz, é questão para provinha de uma admissão no sexto ano. Olha, não subestime, porque as questões
que caem com admissão no sexto ano, elas estão presentes em todas as provas. Então, se o aluno fizer um bom preparatório, né, para uma prova de sexto ano, ele está se preparando, na verdade, para a vida, porque qualquer concurso que ele faça, né, vai cair a base ali, tá? Então, você vê esse assunto, você pode, você vai ter a oportunidade de ver várias provas, vai virar esse assunto, em muitas provas de concurso, tá? Diferentes esferas, a propósito. Assinale a opção em que todas as palavras estejam divididas corretamente em sílabas. A gente sabe aqui que a alternativa correta da 16 é a letra B, não é isso? Porque a letra B, gralha 2 sílabas, juiz 2 sílabas, extra 3 sílabas, né? Sabiá, o A deveria estar separado, as demais estão corretas. Mês está certo, na letra C, roda também, excelentíssima, SS é dígrafo separável. Deveria estar um S numa sílaba, o S nesta sílaba. Séria, está correto, tá? Penas, olha, erradíssimo. Penas, é a separação correta, né? E primeiríssima, SS também, o mesmo caso aqui de excelentíssima, está errado. Na letra E, veja, não há sílaba sem vogal. Então, esse L sozinho aqui é um absurdo, tá? Ele deveria estar aqui na primeira sílaba. Tracinho, hífen, gamento. Pronto. 17. Gramática. Os sabiais, os trinos, que até tem um artigo aqui, né, na frente, e são o quê? Melodiosos, característica dos trinos, e límpidos também, né? Garganteando os trinos mais melodiosos e límpidos. Então, resposta correta, qual que nós temos na 17? Letra D. 2 substantivos e 2 adjetivos. Sabemos que substantivo é a palavra, né, que nomeia os seres animados ou inanimados, né, os sentimentos, objetos, as pessoas, por assim dizer, tá bom? Os animais, né? Então, dá nome, substantivo, sabiá, os trinos. Olha, aqui, tá? Então, tem artigo na frente, é substantivo. Não há artigo na frente, mas aceita o artigo, os sabiás, substantivo. Está caracterizando, é uma qualidade, adjetivo. 2 substantivos e 2 adjetivos. Questão 18. Nas frases, assinale a alternativa que não há artigo indefinido. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns e umas. Não há artigo indefinido na letra B. Não é isso? As outras têm. Aqui, ó. Uma, artigo indefinido. Artigo indefinido. Uma, artigo indefinido. Artigo indefinido. Lembrando que ele é indefinido porque ele indefine. É uma questão qualquer, né? É uma questão séria, mas eu não estou dizendo que é a questão. Tá vendo? As aves especifica. As aves que estavam ali naquele momento, né? Certo? Um burro qualquer, certo? Uma pura maravilha, uma maravilha. Então, indefine. O artigo definido, ele determina, né? Eles são artigos que vão ali definir o substantivo, certo? Há uma semântica bem interessante, não é só dizer que um é definido e o outro é indefinido, tá? Uma casa na colina, qualquer casa. A casa da colina é aquela especificamente. Se eu digo uma casa na colina, pode existir várias, é qualquer casa. A casa da colina, eu estou especificando, é aquela casa específica, né? A casa na colina só existe ela, tá vendo? Vamos lá. 19, questão 19. Agora eu disse a gralha. A palavra sublinhada indica uma ação situada no. Veja, é um verbo, né? Disse, mas veja que ele não está pedindo nem a questão de verbo, né? Ele quer que você identifique o tempo. O tempo. Qual foi o tempo? Olha, vamos ver basicamente: presente, passado, futuro. Passado é o pretérito, né? Pretérito. Mas ele nem colocou pretérito, usou um vocabulário bem fácil, bem simples, ó. Diz, presente, disse, já aconteceu, passado. Dirá, futuro. Então, disse a gralha, já passou, é passado. Ela não diz no presente, que está acontecendo agora, nem dirá, que ainda irá acontecer. Presente do futuro do presente, perdão. Futuro do presente.
dirá, futuro do passado, diria, certo? Diria. Não é nenhum desses. É o passado. Ela disse a Gralha. Passado, bem basicamente, né? Nós não vamos entrar aqui em verbo, detalhes, mas nós sabemos que nós temos 6 tempos verbais, né? Presente, o futuro do presente, o futuro do pretérito, então são 2 futuros, né? E 3 pretéritos, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito, certo? Vamos lá, então. Questão 20. Disputava a gralha. 20ª e última questão. Disputava a gralha com o sabiá, afirmando que a voz valia dele. A palavra sublinhada em relação ao verbo disputava. A gralha em relação ao verbo. A gralha disputava. Olha, em relação ao verbo, a gralha disputava. O que é que nós compreendemos? Que ela disputava, então ela pratica a ação. Ela não sofre a ação, certo? Ela não era disputada, ela disputava, ela competia ali, né? Então, ela pratica a ação, tá? Então, a gente tira a letra A, né? A letra B, que diz não pratica a ação e não sofre, pratica e sofre a ação. Quando é a professora que pratica e sofre a ação? Olhou-se, o verbo reflexivo, que é a mesma coisa aqui, ó. A letra C é a mesma coisa da letra E. Representa uma ação reflexiva. Pratica e sofre a ação. Olhou-se, você olha e olha a si mesmo. Cortou-se, você corta e corta a si mesmo, né? Então, a letra D está correta, porque a gente diz nesse contexto que a gralha disputava, ela pratica a ação, certo? Minha gente, essa prova, como eu falei no início, ela é básica, mas ela é muito boa, tá? Ela é bem relevante, por isso eu escolhi para a gente entender questões assim, né, básicas da fábula. Nós já estudamos vários gêneros este ano, na Isolada, não é? E esta prova, ela é uma prova do Colégio Militar, certo? De Belo Horizonte, como eu já comentei também o ano, né? Desejo bons estudos, certo? Que realmente o aluno, se ele quer se ele quer passar em um concurso, ele tem que ter em mente, né? Que sentar, estudar é imprescindível, observar as relações contextuais quando estiver lendo, né? Ao fazer uma prova, marcar os pontos principais, está certo? E esta prova ela nos ajudou muito dentro da questão do gênero textual, que é a fábula, né? Inclusive a aumentar bastante, elevar o nível do nosso vocabulário, tá certo? Até a próxima, bons estudos e lembrem-se de que o sucesso vem para quem estuda. Um abraço.